Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Júlia. E eu sou a Isadora. E hoje estamos começando mais um podcast do Novo Ideal News com dois profissionais do Sebrae. Tudo bem, gente? Eu sou a Laís, eu sou gestora de educação empreendedora no Sebrae Capital Norte, que fica em Santana. Olá, eu sou o Carlos Bionda, consultor de negócios, atuando junto com a Thaís no Escritório Norte, ali em Santana. É um prazer recebê-los. É um prazer imenso. Então, a gente vai começar perguntando o que vocês são e o que vocês fazem dentro do Sebrae. Bom, eu sou gestora de educação empreendedora no Sebrae. Qual é essa função que tem esse escopo? Eu vou com as escolas particulares, com as escolas estaduais, municipais, ONGs, instituições que atendem contraturno escolar também, e a gente oferta soluções todas subsidiadas pelo Sebrae, que não há investimento das escolas ou instituições parceiras, que abordem e contemplam a educação empreendedora. O intuito da educação empreendedora nos alunos de Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, técnico ou superior, é entregar para eles possibilidades e oportunidades de enxergarem além da caixinha que já está ali. É desenvolver comportamento, é virada de chave de pensamento e comportamento, para ele entender o que ele pode fazer, de onde ele está, com o que ele tem, expandir ideias e desenvolver nele todos os comportamentos empreendedores, que são 10 ao total. Depois, se vocês quiserem dar uma pesquisadinha, um deles é até trabalho em equipe, igual vocês estão fazendo aqui hoje. Então, é um dos comportamentos que nas soluções que a educação empreendedora entrega, acaba desenvolvendo. Ela propõe atividades dinâmicas, todas interdisciplinares, correlacionadas com a BNCC, que faz com que os alunos vão se desenvolvendo e enxergando possibilidades ali, no momento que eles estão, desde o Fundamental 1, desde os pequenininhos do primeiro ano. Até como complemento, dentro do meu papel na instituição, nós temos outros vieses, inclusão produtiva, inclusão social, tendo como foco o maior apoio na micro e pequena empresa, melhorando o ambiente de negócios, capacitando e qualificando o pequeno empresário a conduzir de uma forma mais coerente a sua instituição. Por que esse objetivo entre cultura empreendedora e o ambiente empresarial? Porque nós acreditamos que os empreendedores do futuro estão aqui na nossa frente, são vocês. E se a gente não mudar o mindset agora, não virar a chavinha agora, daqui 20 anos nós vamos ter também pessoas em outro nível de camada empresarial ou profissional. Como que nós atendemos a população, seja por inclusão social, seja por inclusão produtiva, que são bandeiras do Sebrae para o desenvolvimento local, para o desenvolvimento econômico, através de várias soluções. Uma delas, vocês devem estar sabendo, já pesquisaram, chama-se Sebrae Delas, que tem como foco a gente assistir as mulheres empreendedoras ou aquelas em vulnerabilidade, aquelas que necessitam de inclusão produtiva junto ao mercado de trabalho. E, como você falou, existe o Sebrae Delas e a gente gostaria de saber qual que foi a motivação para criar esse projeto e como ele tem impactado a vida de muitas mulheres. Aí dá orgulho da gente falar. Há muito tempo atrás, uns 7 anos atrás, ali no Escritório Norte, surgiu uma ideia. E do nada nós fizemos uma aposta, nós se juntamos e falamos, no decorrer desse ano nós vamos atender 1.000 mulheres, capacitando, enquadrando elas, dando disponibilidade, melhorando o ambiente de negócios, e assim começou esse engatinhar. Que foi o nome do programa 1.000 Mulheres. Há alguns anos atrás, convido vocês até a darem uma pesquisada. Antes do Sebrae Delas se tornar um produto, uma solução nacional, startou com um programa pequeno no Escritório Capital Norte, chamado 1.000 Mulheres. A proposta era atender, dentro de tudo que o Carlos falou, apenas 1.000 mulheres. A princípio, Zona Norte, isso foi expandindo. E isso acabou dando
tão certo, num impacto, toda vez que fala chega a arrepiar, de tão legal que foi, de tão impactante que foi, de tão certo que deu. Isso se expandiu para a capital inteira. Quando a gente fala capital, os escritórios, cada um atende uma região, um norte, um sul, 2 na leste, um no oeste, um no centro. Expandiu capital, deu tão certo, foi tão legal que toda essa proposta foi para o Sebrae Nacional e se transformou num programa, o Sebrae Delas, que aí hoje é o Sebrae Nacional em todo o território brasileiro. Ele pode ser aplicado, pode ser gerido, e o intuito é exatamente isso que o Carlos falou, acolher, dar um norte para as mulheres que são empreendedoras, ditas assim, trabalho por conta, sou autônoma, que elas não se enxergam como empreendedoras e que na verdade são demais. E as também que estão ali à beira da vulnerabilidade. Fizemos uma parceria grande também com a Casa de Detenção Feminina. Todo o programa foi aplicado para as mulheres que são as detentas, indígenas, muitos programas voltados para as mulheres de baixa renda, que acabam mesmo com baixa renda sendo o foco principal de sustento da família. A maioria são mães solos, então tem muitos programas que atendem para dar cursos, palestras, oficinas, em parcerias com o Senai, com o Senac, para efetivamente elas nortearem uma profissão e terem um sustento, geração de renda mesmo, para conseguir se manter e não ser dependente de alguma coisa, para elas terem essa independência financeira. Então, se a gente for falar do Mil Mulheres do Sebrae Delas, a gente fica até às 18 tranquilamente, de tanta coisa boa que aconteceu em cima de uma proposta. Se a gente fosse resumir, né, qual é o grande propósito disso? Digamos que é o empoderamento feminino. Né? A mulher, ela tem a capacidade, ela é empresária, apesar de muitas vezes não se vir como empresária, principalmente aquela pequenininha, aquela que está numa situação vulnerável. Né? E quebrar essa interdependência. Né? Socialmente, isso também tem um impacto muito forte, né? Porque ela acaba saindo um pouco da interdependência, né, de uma família que às vezes não está muito bem estruturada. Ela começa a ter uma linha de horizonte onde ela possa ver que o esforço dela pode gerar, né, o próprio destino, pode gerar o próprio rendimento. Né? Mas como que é feito isso? Né? É um processo de sensibilização. Né? Ninguém nasceu sabendo. Puxa, eu não sei vender, eu não sei comprar, eu não sei fazer o financeirozinho da minha empresa. Não, lá, estamos ali, vamos ajudar, vamos passo a passo, degrau por degrau. Então a gente vai acabando ampliando essa visão, né? Focando o empoderamento dessa mulher. Aí é o contexto do Sebrae Delas. E o intuito é esse, causar esse brilhozinho e esse sorrisinho que a gente vê em duas meninas tão novas assim. É de se enxergar. Eu posso fazer de onde eu tô, com o que eu tenho apoio, eu tenho norte, eu tenho orientação. Então eu posso fazer. O intuito é exatamente esse, fazer com que a mulher se empodere e tome conta do seu rumo, da sua vida, do seu destino mesmo e tenha essa independência financeira. É muito legal ver esses projetos voltados para o público feminino, né? Sim. Podendo transformar a realidade delas, abrir novos horizontes e transformar, de fato, né, a vida dessas mulheres e ver que, sim, dá para elas mudarem a realidade, dá para elas serem uma empreendedora, dá para ser o que elas quiserem. É muito Exatamente. legal. A gente achou muito legal essa parte da transformação, assim, de mulheres que não acreditavam muito, depois acabaram com um sonho realizado. Então, a gente também queria saber sobre a transformação de pessoas, assim, de pequenos e microempreendedores que também mudaram a sua realidade, também mudaram a sua vida, assim, com o mundo está mudando. Né? A gente costuma brincar pós-pandemia, pré-pandemia, mas vai muito além disso. Né? A sociedade cada vez está exigindo mais como consumidor, como cliente. Né? A tecnologia está aí para ser utilizada e ela aproxima, né? A geração de negócio, aproxima o empresário e ao mesmo tempo afasta. Né? Enquanto que há um tempo atrás, pós-pandemia, as pessoas estavam habituadas
né, a trabalhar no online, home office, a trabalhar, a fazer solicitação via plataformas de marketplace, hoje a sociedade está sentindo a necessidade de olhar de novo, de ter essa relação pessoal. Né? Então, é uma forma que nós temos de olhar, né, o nosso perfil de público em termos empresarial, a micro e pequena empresa, e tentar trazer tudo o que é de mais moderno que existe, né? É como se nós estivéssemos pegando todo o preceito acadêmico, né, todo o conteúdo acadêmico e transformasse isso, né, de uma forma fácil de ser digerida e de ser implementada no negócio da pessoa. Tá? Por que isso? Né? Um dado que vocês talvez desconheçam. A quantidade de micro e pequenas empresas no Brasil, ela corresponde hoje a 60%, um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, né, da mão de obra contratada. E ainda temos um dado muito doloroso. Né? 33% das empresas que abrem fecham no primeiro ano. Esse número sobe para 40%. Depois de 5 anos, 50% das empresas fecharam. Puxa, se eu permito que a economia tenha essa situação de abrir e fechar a empresa, além do ônus que pode ser deixado no mercado, eu estou quebrando a geração de emprego. Então, o grande papel do SEBRAE é melhorar esse ambiente, melhorar a percepção do empresário sobre o seu próprio negócio. Diminuir os riscos, né? Dá dó, e é uma pena quando a gente olha, e olha que ela tem um empresário, né? Eu tenho o prazer de estar 14 anos na empresa, já atendi mais de 9.000 empresas de diversos segmentos. E é uma pena quando a gente vê que o empresário ele optou por empreender por uma necessidade e não por uma oportunidade. A necessidade é porque ele precisa botar a comida à mesa. Só que de forma não planejada, né, ele acaba não atingindo o objetivo dele, né, todo aquele pequeno recurso que ele tinha, né, que ele acabou colocando na empresa, acaba se esvairando, porque vai sumindo, e aí ele fica com, normalmente, um grau de endividamento e não solucionou a necessidade dele. Então, é mudar essa forma de visão. Né? Oportunidades existem. Onde existe ameaça, tem oportunidade. É como nós podemos e queremos vê-la, né? Tem aqueles que querem ver e olham o copo meio vazio, tem aqueles que olham o meio copo e falam, ele está meio cheio. Acho que a gente pode até citar 3 mulheres que viraram chave e elas são cases é que vocês não tem como ver, toda vez que fala arrepia, porque assim são casos reais que são nossos clientes, porque nós do escritório a gente atendeu. Convido todos vocês depois a pesquisarem os nomes dessas empreendedoras. Uma delas se chama Desirê Mendes. A Desirê, ela é ex-usuária, morou na Cracolândia, tinha filhos, tem filhos, a guarda dos filhos era da mãe, porque ela era usuária. Numa dádiva, num dia, a mãe conseguiu resgatar ela se recuperou, ela tinha um leite condensado com filho no braço, foi no Farol vender brigadeiro. A moça no carro perguntou para ela, você sabe fazer bolo também? Ela não sabia, falou, sei. Hoje ela é uma confeiteira de sucesso, ela trabalhou a princípio uma daquelas confeitarias chiquérrimas no Tatuapé, depois ela saiu de lá e ela empreende, é que não tem como vocês verem, porque toda vez que eu falo arrepia até o rosto. Ela sustenta a casa dela inteira, todos os filhos e ainda 2 filhos da irmã que faleceu, que ela pegou para criar junto com ela. Ela sustenta com bolos, só que assim, não é um bolo, é o bolo, o doce. Quem nunca comeu não está vivendo certo. Precisa experimentar. Depois eu convido vocês a pesquisarem ela no Instagram, Desirê Mendes. E ela é daqui da Zona Norte. A transformação dela, né, por ser da Zona Norte, sim, né,
E o próprio, a gente fala, puxa, vocês fizeram isso. Não, você não faz nada. Não ela? A gente puxa a orelha e empurra, né? Agora, se o empresário, a pessoa não estiver comprometida, nada sai do papel. O comprometimento dela em querer mudar a vida, o comprometimento dela em querer algo maior que ela até então achava que era impossível, né? Fez com que ela, dentro do programa Mil Mulheres ainda, né? E hoje ela se tornou embaixadora desse programa no estado de São Paulo. Quando fizemos o encerramento do programa, eles chamaram ela como uma embaixadora de São Paulo. Ela virou o símbolo do programa Mil Mulheres, e na entrega de toda a premiação ela estava lá, representando o que de fato dá para ser, dá para fazer. Outra a gente pode falar da Galete. A Galete. Gislaine Galete, também convido vocês a buscarem o Instagram. A Galete começou ela era engenheira, começou a ver que já não estava mais feliz ali, com um super apoio do marido dela, ela foi estudar sobre chocolates. Hoje ela tem uma loja de chocolates, é diferente de tudo que vocês já viram também. Ele é um chocolate mais gourmetizado e ela tem aquelas premiações de que nenhuma parte da produção, nem do cacau, tem algum trabalho escravo, considerado escravo. Ela tem diversas premiações e ela também já participou do Prêmio Mulher de Negócio e ela já ganhou o Prêmio Mulher de Negócio, que é uma outra premiação para mulheres do Sebrae. Ela tem hoje ela tem uma fábrica grande na Zona Norte, ela tem uma loja ali na Augusto Tolli, e ela conseguiu abrir uma outra loja lá na Zona Oeste também. Então vale a pena vocês conhecerem também a história da Gislaine Galete. E a outra vinda do projeto já pós Mil Mulheres, Sebrae delas, a Cleide do Santa Amazônia. A Cleide do Santa Amazônia também era publicitária. São histórias sempre assim, gente. Tem uma profissão há anos e já não está mais feliz e tem uma paixão por algo. A Cleide começou a fazer aromatizadores, sabonetes, começou a se aperfeiçoar, já com a expertise que ela tinha da propaganda, da publicidade, passou pelo Sebrae em todos os processos, do registro de nome, marca, patente. Hoje ela ela participou do programa do Sebrae delas e da Loja Colaborativa. A Loja Colaborativa é um programa para microempreendedoras que participam das capacitações do Sebrae. Elas são pré-selecionadas e em parceria com alguns shoppings que a gente tem, por exemplo, o Shopping Cidade de São Paulo, o Tietê Plaza. O shopping cede uma loja equipada e cada uma delas são diversas empreendedoras. Elas colocam seus produtos lá e elas montam uma escala de atendimento. Então, por exemplo, hoje somos nós três. Nós três vamos vender colaborativamente todos os produtos das demais empreendedoras. Amanhã são outras. Então, fazem isso para elas terem essa oportunidade de fazer nome, marca, se tornarem conhecidas, estar dentro de um shopping, como é o público de um shopping. E fora isso, elas também participam da Feira do Empreendedor, onde a gente tem normalmente o Shopping Compre do Pequeno, que são só microempreendedores, e elas também podem fazer parte. A Cleide começou assim, hoje a Cleide ela é dona de um quiosque num shopping. Então também começou assim, são coisas que elas viraram totalmente a chave da vida e hoje elas detêm todo o poder financeiro de empoderamento, como o Carlos falou, com o empreendedorismo feminino, apoiada, e elas não é porque elas já passaram, não. A gente continua um acompanhamento à distância e a todo momento a gente está ali junto com elas sempre que elas precisam. Sim. E puxando o gancho, eu só fiquei interessada em saber dessa premiação que você falou. Como que funciona, como que é decidido as mulheres que ganham esse prêmio? O prêmio Mulher de Negócios, o Sebrae Nacional lança, então ele é divulgado nacionalmente, e aí tem alguns critérios para a mulher se candidatar ao prêmio. É como um edital, você olha lá, você obedeceu todos os critérios, ela mesma se inscreve, resumidamente tem os dados e ela vai roteirizar a história dela ali. E eles fazem uma pré-seleção, então são etapas. Então uma ganha etapa
São Paulo, aí depois ganhou da etapa São Paulo, ela vai para a etapa nacional. Da etapa nacional ela vai para outra etapa. Então são etapas que elas vão sendo premiadas. Um processo de filtro. É. Um processo de filtro. Puxa vida, né? Queremos dar o Prêmio Mulher de Negócios. E tem várias, né? O tamanho do público que nós atendemos em amplitude estadual é uma coisa assustadora. Esse ano nós ficamos com a prata. Né? Então... Esse ano nós ficamos com a prata. Nosso escritório é sensacional. Que nós temos que dá vontade. Por quê? Puxa vida, é uma forma da gente melhorar o ambiente, é uma forma da gente colocar o empresário em evidência. Né? E tudo parte do comprometimento dele, da história que ele tem, e cada um conta a sua história. Então, isso é avaliado, né? Tem uma etapa estadual, seleciona-se os 3 ou 5 melhores, em cima de critérios pré-determinados, e eles vão competir na amplitude nacional. E aí vai do Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, tudo. E assim sucessivamente. Muito bacana. E a gente também sabe que vocês possuem uma faculdade, e a gente gostaria de saber quais cursos que possuem, como a metodologia de vocês tem impactado na vida das pessoas que fazem a graduação. A faculdade Sebrae está localizada no Campos Elíseos, lá no centro. Ela também tem uma FATEC dentro lá da faculdade. E ela tem cursos de graduação, pós, MBA, cursos livres. Falo para a gente saber se a comida é gostosa ou não, a gente precisa experimentar, né? Então, para eu saber algumas coisas, eu fiz 3 cursos livres na faculdade Sebrae, pagando os cursos para poder ver. Deixa eu ver o que é, como é. Faria mais 10 tranquilamente. E eles são sempre voltados para essa parte mais de gestão. Então, são cursos de gestão, administração, marketing. A gente não tem, por exemplo, ainda um curso assim tecnológico, não é o foco. É mais voltado para a preparação mesmo de gestão empresarial na faculdade Sebrae. Tem concurso, tem provas de bolsa, temos parcerias, por exemplo, se uma empresa fala assim, meu pai tem uma empresa e ele tem 15 funcionários, tem como fazer alguma parceria? Os funcionários querem fazer MBA? Tem. Então, a gente tem um termo de parceria, a gente concede um desconto, há uma contrapartida, não é financeira, do parceiro. Então, a gente consegue fazer... Tem política de desconto para quem é microempresário, para quem tem empresa de pequeno porte, quer colocar os funcionários, os filhos, a família. Tudo tem uma política que a gente vê de parceria para conceder algum benefício, no caso de um desconto, para poder tê-los como alunos de graduação, pós-graduação ou MBA lá na Faculdade Sebrae. Convido todo mundo a acessar o site da Faculdade Sebrae e conhecer os cursos. São cursos bem legais, super recomendados e não é papo furado, porque eu fiz 3 lá e gostei bastante. É muito legal a parte do que você falou de, fazer várias pessoas fazerem mesmo as suas realizações, se transformarem. E como você falou na faculdade de vocês pensam muito em abrir a vida da pessoa, abrir o livro para ela se inscrever a sua história. Exatamente. E vocês não pensam mais na finança, o que acontece muito hoje em dia em algumas faculdades, em algumas instituições escolares. Pensam muito na carreira, no sucesso da pessoa. Sim. E não só no financiamento de vocês. Isso é tem que ter uma junção, né? Uma dosagem, né? Puxa, talvez o grande diferencial, não que as outras, né, grandes universidades não tenham, é que a gente foca muito em inovação na Faculdade Sebrae. Né? Então, puxa, eu vou fazer um curso de administração. Né? Eu tenho aquele catedrático, né? Que a gente começa lá em todas as teorias, e isso tem, né? Mas sempre com um viés no futuro presente. Qual é a nossa nota do ENAD, na faculdade? Nota máxima no ENAD, tá? Só para passar o marca-texto. E isso acaba mexendo com o comportamento. Né? A gente sai um pouco do cotidiano. Senta aqui na sala de aula, abre o livro e começa a ler.
Não, você tem que pensar, você tem que sair do seu estágio de conforto. Como fazer a mesma coisa de um jeito diferente. Ah, mas eu estou aprendendo uma disciplina. Sim, mas você pode contribuir com ela. E aí, fazendo até uma associação, né? Uma coisa que se foca muito lá e acaba se desenvolvendo em paralelo, é o comportamento empreendedor. Né? As pessoas hoje, eu quero cuidar do meu próprio ninho. Tá bom, então vamos desenvolver a sua iniciativa, seu poder de persuasão, seu comprometimento, a capacidade que você tem de correr risco calculado, como que você planeja a sua vida. Mas são vários comportamentos que dentro da faculdade você acaba naturalmente se desenvolvendo pela metodologia, que é mais ou menos o que vocês podem, às vezes, se desenvolver aqui. É trabalho em equipe, trabalho em grupo, né? É mindset de desenvolvimento de alguma temática que eu quero apresentar e assim sucessivamente. Não se perde a doutrina, né, de que o MEC determina na composição de um curso. Né? Aquilo lá é uma determinação do MEC, mas sempre com viés de inovação. Né? Nós queremos formar empresários. Não, nós queremos formar empreendedores. São coisas diferentes. E o empreendedor, ele pode ser um intraempreendedor, ou seja, né, eu vou seguir uma carreira profissional, né, numa grande empresa ou no mercado de trabalho, eu não quero abrir um negócio. Né, mas eu tenho capacidade de contribuir, né, e de intraempreender. Ou seja, eu posso fazer diferença dentro dessa empresa em qual eu quero prestar o serviço. E aí o mais conhecido que nós falamos, que é o empreendedor, né? É aquele que decide virar um empresário e ele quer empreender em algum segmento, em alguma atuação, em alguma ideia que ele tenha tido. Legal. Tem alguma pergunta? Não, gente. Muito obrigada, viu? A gente gostou muito de conhecer vocês e falar sobre o Sebrae e sobre todos os projetos, fazendo sim uma incentivação das pessoas que querem, das pessoas que têm esse sonho, e muitas pessoas assim, sim, da nossa idade, e também gente mais jovem, com mais idade, que tem também esse sonho, incentivando sim, não só pessoas jovens assim, mas também pessoas que já trabalham, já têm a sua vida feita, que elas podem sim fazer essa transformação, a realização na vida delas. Podem. Só basta querer, Sim. basta, como o Carlos falou, buscar informação, se planejar, tá norteado para diminuir, amenizar as chances de erro, diminuir os riscos que é empreender. Sim. Mas empreender não tem idade. Você pode começar agora, de onde você está, com o que você tem. Só basta você se planejar, buscar informação, fazer o melhor possível para fazer algo de diferente no mercado. Daí, o que a proposta toda que a gente traz é tentar inovar. No mesmo, tudo quase já existe. Então, o que é de diferente você pode fazer com o que você quer fazer. A gente costuma brincar, né, Laís? Como fazer a mesma coisa de um jeito Diferente. É um exercício de sair, às vezes, do estágio de conforto. Tá? Por que diferente? Porque o mundo está mudando de uma forma muito rápida. Né? A necessidade do cliente, né, de qualquer segmento de atuação, há 10 anos atrás, ela é completamente diferente da de hoje. E se o empresário, o microempresário, o pequeno empresário, se o empreendedor trabalhando numa grande empresa ou desenvolvendo uma ideia, né, startup está aí para isso, né, tá, ele não perceber, ele vai ficando para trás. Fica ultrapassado, né? Não dá mais para fazer como era feito há 10, 15 anos atrás. Né? Então, como que eu inovo? Como que eu consigo acompanhar o mercado na velocidade com a qual o mercado está mudando? Há 15 anos atrás, a gente não falava para micro e pequena empresa a possibilidade de exportação e importação. Hoje é um dos assuntos mais corriqueiros e procurados no Sebrae. Mas uma microempresa pode exportar? Pode, por que não? Inclusive a Cleide do Santa Amazônia. Exato. Né? Ela pode importar? Pode, por que não?
né? Ah, mas eu não tenho capital, existem as linhas de crédito, como que eu tenho acesso? Pô, vem aqui, vamos montar um planejamento, vamos avaliar as atenuantes, vamos planejar, vamos ver o impacto. Então a proposta é essa, é melhorar o ambiente, né, num cenário cada vez mais severo, né, de empregabilidade, né, de comercialização. Foi muito boa a nossa conversa, eu adorei. Com certeza, todo mundo que tinha uma visão sobre o Sebrae saiu com outra. Essa conversa foi muito agregadora, muito importante e muito legal ver como o Sebrae ele evolui junto com o mundo e ele contribui para um mundo melhor. Muito obrigada. É isso, Muito gente. obrigada. A gente que agradece, Foi um gente. prazer essa conversa. Para quem quiser pesquisar o nome das mulheres e os projetos que você disse, tá aí para quem quiser pesquisar. Por na favor, internet. fiquem à vontade e pesquisem também todas as possibilidades na Faculdade Sebrae. Gente, muito obrigada, viu? Obrigada, Nós que gente. agradecemos. Tchau. Até a Tchau, tchau. próxima.